Olá pessoal, seja muito bem-vindo nesta série que eu vou iniciar aqui falando sobre sinais da volta de Jesus. Vai ser uma série bem bacana e eu vou estar disponibilizando os episódios aqui no canal do YouTube, então eu peço que você acompanhe, porque nunca foi tão importante nós falarmos deste assunto como nos dias atuais. A gente precisa entender o que é que está acontecendo no mundo, o porquê de certas coisas estarem acontecendo no mundo e o que isso tem a ver com a volta de Jesus. O que é que a Bíblia nos fala sobre isso? Então eu vou aqui de uma maneira bem prática, de uma maneira bem didática, bem simples, abordar um pouco essa questão escatológica, e eu tenho certeza que você vai descobrir coisas aqui que vão impactar você, tá bom? Então eu peço que você acompanhe, né, compartilhe, divulgue, porque vai ser bênção aquilo que nós vamos acompanhar aqui, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só. Para iniciar, eu quero deixar algumas coisas aqui bem esclarecidas, tá bom? Olha só. Antes de começar qualquer coisa, eu quero que você preste atenção nisso que está aqui. O cenário está sendo formado. Quando nós falamos de escatologia, sinais da volta de Jesus, você precisa entender o seguinte, é como essa figura aqui, ó. É como um grande quebra-cabeça em que as peças vão se encaixando. Então não dá para a gente entender escatologia sem ter esse entendimento. Fica impossível nós ligarmos, conectarmos uma coisa com a outra se a gente não tem esse entendimento aqui. Então eu vou durante aqui as aulas usar essa expressão, porque o cenário mundial, global, está sendo preparado para que Jesus possa voltar. Então você vai ver, e essas aulas aqui elas serão sequenciais, então eu peço que você acompanhe desde o primeiro, porque se você pular para uma aula lá na frente, você não vai entender, entendeu? Porque eu vou traçando aqui uma linha de raciocínio e é preciso acompanhar passo a passo. Então só guarde essa informação aqui. Vamos lá, vamos pular para o outro aqui. Para a gente iniciar, este versículo aqui, ó, Salmo 115, 16, que diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. É um texto interessante para nós iniciarmos, porque diz aqui que os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Veja, por quanto tempo Deus deu a terra aos homens? Se nós descobrirmos esta resposta, vai facilitar bastante a nossa vida quando nós falamos da volta de Jesus. Você concorda comigo? Porque o texto está falando, os céus é do Senhor, os céus é dele. Agora a terra aqui em que nós estamos vivendo, ele deu aos filhos dos homens, mas ele deu por um período. Ele deu a terra por um tempo. E por quanto tempo ele deu essa terra? Então é isso que nós vamos tentar descobrir. Será que a Bíblia ela dá algum indício sobre isso? Será que a Bíblia ela revela alguma coisa a respeito disso? Então eu vou começar este estudo aqui falando com você da teoria baseada nos dias da criação. Para isso nós vamos usar esses dois textos aqui, Salmo 90, verso 4 e 2 Pedro 3, versículo 8, que diz o seguinte: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então, o texto aqui diz que 1000 anos para Deus é como um dia. E aí lá em 2 Pedro 3,8 nós temos um outro texto que diz a mesma coisa. E aqui o escritor ainda começa dizendo, olha, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então aqui nós temos essa primeira informação.
A Bíblia está dizendo que um dia para Deus equivale a 1000 anos para nós. E 1000 anos nosso equivale a um dia para Deus. Vai guardando essa informação, porque nós vamos conectar já já tudo isso que eu estou falando e vai ficar bem claro esse raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui para você. Vamos lá. Gênesis 2, do versículo 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui, quando diz que Deus descansou no 7º dia, essa palavra no português para nós, né, parece que Deus estava cansado de tudo aquilo que ele fez, mas não é isso, né? Aqui é como se Deus estivesse apreciando tudo aquilo que ele havia feito, né? Então, olha, o 7º dia foi separado para uso exclusivo de Deus. Então, Deus criou todas as coisas em 6 dias. E o 7º dia, ele separou para ele. Então, acompanhe comigo. Eu quero que você vá anotando esses versículos, vá guardando essas informações, porque, como eu falei, nós vamos conectar todos esses textos que eu estou falando já já. E vai ficar bem claro para você. Vamos ler outro texto aqui que está lá em Êxodo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, Deus aqui, ele dá uma ordem para o homem. Ele diz assim, olha, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O Senhor, ele estava falando, olha, tudo que você tiver que fazer, você tem que fazer em 6 dias. Porque o 7º é o meu dia. Então Deus, ele fez uma aliança com o homem. E essa aliança, ela não pode ser quebrada. 6 dias, não é? Deus deu para o homem, correto? 6 dias para Deus equivale a quanto tempo para nós? Equivale a 6.000 anos. Lembra lá do texto anterior que nós lemos? Um dia para Deus equivale a 1000 anos para nós, não é? E então Deus disse para o homem, 6 dias, ou seja, durante 6.000 anos você vai fazer aí a tua obra. Então vai acompanhando tudo comigo aqui. Então o número 6 na Bíblia representa o número do homem. E o número 7 é o número de Deus, não é? E Deus disse, trabalhará 6 dias, ou seja, 6.000 anos. Eu estou falando aqui de uma teoria baseada nos dias da criação, ok? Então, vamos acompanhar comigo. Nós vimos esses textos aqui que eu mostrei do Velho Testamento, agora vamos lá para o Novo Testamento. E essa parábola aqui do bom samaritano, ela tem uma função escatológica muito forte. Eu quero que você pare um pouquinho aí. Nós vamos analisar aqui cada versículo que está nessa parábola aqui, porque ela tem um valor escatológico muito grande. Acompanhe o texto comigo. Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-lhe e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou
onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então vamos acompanhar aqui esta parábola. A Bíblia diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. O descer aqui é geográfico, né? Porque Jerusalém fica em cima e Jericó embaixo. Então ele descia, não é? Fazia esse movimento. Nós sabemos que Jerusalém representa o lugar de Deus, o lugar abençoado por Deus, o lugar da presença de Deus, né? E Jericó é o oposto. Jericó é um lugar amaldiçoado, é um lugar rejeitado. Então, quando a Bíblia fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó, é como se o homem estivesse saindo da presença de Deus e indo para o mundo. É como se ele estivesse se afastando de Deus. E o que acontece? Qual é o resultado disso? Ele caiu na mão dos assaltantes. E aí bateram nele, né? Deixaram ele quase morto. Esse é o resultado de quando nós nos afastamos de Deus. Aqui tipifica exatamente o que acontece quando nós deixamos Deus, né? Nós ficamos vulneráveis, suscetíveis a esse tipo de situação. E bateram e deixaram ele quase morto. E o texto diz que descia um sacerdote. Ou seja, um sacerdote também estava, né, se desviando. Estava se afastando da presença de Deus. E ele viu ali o homem caído, quase morto, e passou ao largo. Estava insensível diante do sofrimento. Estava, né, indiferente diante de alguém que estava ali quase morrendo. Veja como o coração de alguém que está longe de Deus, ele fica, né? Você vê alguém ali precisando de ajuda e você finge que não está vendo. E logo em seguida veio um levita e também passou ao largo. Mas em seguida veio um samaritano. E esse samaritano, ele fazia o seu caminho, ele estava fazendo o caminho inverso, ou seja, ele estava indo de Jericó para Jerusalém, né? E quando ele vê o homem ali caído, ele então se compadece dele. Ele tem piedade daquele homem. E diz o texto, né, que ele se aproximou, enfaixou-lhe as feridas, derramou ali vinho e óleo, depois colocou sobre o seu animal e levou para a hospedaria. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro, né? E disse: olha, cuida dele, que quando eu voltar, eu acerto com você. Agora, o que esse texto aqui ele tem de escatológico? Nós sabemos que o bom samaritano aqui representa Jesus. Então Jesus é aquele que estava aqui no mundo e estava voltando para Deus. Ele estava fazendo o seu caminho, né? Estando de viagem, ele estava de passagem aqui. E qual era a função de Jesus aqui? Pegar aqueles que estavam caídos, sofrendo, quase mortos, aqueles que estavam precisando de ajuda, e ele derramou sobre ele vinho e óleo. Vinho nós sabemos que representa a salvação, e o óleo representa o Espírito Santo. Então, Jesus ele se aproxima daqueles que estão necessitados, carentes de ajuda, precisando de ajuda. Jesus derrama sobre eles a salvação, o Espírito Santo, e depois levou ele até a hospedaria. A hospedaria representa a igreja. E ele deu 2 denários e disse para o hospedeiro: olha, cuida dele para mim. Quando eu voltar, eu acerto contigo. Cada denário aqui era equivalente a um dia de trabalho.
Então 2 denários, 2 dias. 2 dias para Deus, para nós equivale a 2000 anos. Então, o resumo desta parábola é o seguinte: Jesus veio, pegou aqueles que estavam sofrendo, necessitando de ajuda, salvou, deu o Espírito Santo, entregou para a igreja e falou: olha, cuida deles para mim por 2000 anos, que quando eu voltar eu acerto com vocês. Então esse texto, ele mais uma vez reforça aquela teoria que eu falei no início dos dias da criação. Por quanto tempo Deus deu a terra aos homens? Lembra da pergunta inicial que eu fiz? E a gente vê com isso que o tempo da igreja está se findando. O tempo da igreja está acabando. E esta é mais uma pecinha no quebra-cabeça. Isso é só mais uma peça nesse grande quebra-cabeça que vem se formando a cada dia. Olha um outro texto aqui que eu quero mostrar para você. Oséias 6. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, olha aí, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos a sua presença. Então, mais uma vez, a Bíblia aqui nos mostra, né, 2 dias, 2000 anos. A gente vê que o período que Deus, né, deu a terra aos homens, a gente vai conseguindo identificar. E o período da igreja é esse período de 2 dias. E é esse período que está se findando. Então a gente vê por tudo o que está acontecendo no mundo que os 2 dias da igreja estão se findando. E o que virá? Virá o arrebatamento da igreja. Esse é o próximo grande acontecimento que nós teremos, o arrebatamento da igreja. Eu vou encerrando esse primeiro vídeo por aqui e eu vou dar continuidade agora. Vou falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus, vou falar uma série de coisas aqui. Peço que você fique ligado e acompanhe essa série, tá bom? Deus abençoe você.